ponto em que a Débora parou, né, a gente ouviu dela que a tecnologia por si só não... Esse é um mito, que a tecnologia por si só seja uma inovação. A partir disso, se você concorda com isso, eu imagino que sim, quais são os mitos relacionados ao papel do professor? A tecnologia, ok, sozinha ela não inova, mas ela tem esse potencial. Se ela tem esse potencial, ela também tem o potencial de substituir o professor. Esse foi algo que a gente já ouviu, né? Daqui a pouco as pessoas vão aprender direto no computador, enfim, não vai mais precisar ter a figura do professor. É verdade ou é mito? Na verdade, é um mito, né? Porque achar que a sala de aula é um palco de luta entre professor e tecnologia, isso torna cada vez mais distante, né, a resistência, né, maior, no caso, a resistência desse professor à inovação, né? Então, um exemplo... Por que o aluno ele tem tanto interesse no celular na sala de aula, né? Por que o celular na sala de aula é mais interessante para o aluno do que propriamente aquela aula, né? Então, uma pergunta que a gente precisava se fazer mais, né? Exatamente. Então, a gente pode colocar essa reflexão, né? A gente sabe que nesse momento, nesse mundo da tecnologia digital, né, a sociedade está afogada em informações, né? E o grande desafio do professor é como que a gente pode transformar essa informação em conhecimento, né? A sala de aula está explodindo de informação, porque a cada dia o aluno chega ali com tanta informação, são tantas informações, e aí ele chega numa sala de aula com um ensino tradicional, onde ele fica sentado 4 horas, ou, né, muitas, às vezes até mais do que isso, o professor falando, né, e pesquisas já indicam, né, que o aluno ele só consegue absorver 5% daquilo que ele ouve, né? Então, como que né, então, como que a gente pode fazer dessa tecnologia digital, né, algo benéfico para as nossas práticas pedagógicas, né? Então, é algo que requer um diagnóstico, algo que requer um planejamento, né? Porque usar a tecnologia por usar também não tem fundamento na sala de aula, né? Tem que haver ali, né, um planejamento e também levar em consideração o conhecimento prévio daquele aluno, a realidade daquela turma, daquela comunidade com a qual você está trabalhando, né? Então, tudo isso requer, né, na verdade, essa questão do planejar, né? E você também, é claro, não deixar de lado essa realidade dos jovens, né, que é utilizar a tecnologia, né? A gente vê aí, por exemplo, através do ensino à distância, né? O professor, a figura do professor, ela nunca vai deixar de existir, né? Por mais que você tenha ali o aluno, né, estudando à distância, com excesso de informações que ele tem todos os dias ali durante aquelas aulas, ele precisa de um mediador que filtre todo aquele conhecimento, toda aquela informação que ele está, né, recebendo naquele momento. Então, eu gostei de ouvir essa palavra que você falou, mediador, né? Seja à distância, como você falou, mesmo na sala de aula, me parece que o que acontece é uma mudança nesse papel do professor, né? Eu não sei se você concorda, ele não deixa de existir, mas talvez ele tenha um novo papel? Com certeza, né? Na verdade, o professor, falando de uma educação mais, de uma teoria mais construtivista, né, levando para essa realidade, o professor, ele na verdade, ele orienta o aluno, né? Ele é um mediador, ele está ali para poder filtrar aquele conhecimento que o aluno tem, para poder ressignificar os sentidos que o aluno traz lá da casa dele, através da educação informal, né, que é aquele conhecimento que ele aprende na família, que ele aprende, né, no dia a dia com os amigos. Tá bom. Agora vamos ouvir a Tamara, professora do ensino superior. Eu queria acrescentar aí mais uma provocação para você em relação a esse mito da tecnologia e do professor. Se a tecnologia, ao contrário de resolver os problemas, ela atrapalha, no sentido de que ela dispersa, no sentido de que ela tira a atenção à aula. E aí, pedir para você falar um pouco da sua experiência, de como você faz, você usa a tecnologia ou não usa, como você faz para ter essa atenção, né? A gente falou aqui que cada vez é mais difícil de reter a atenção
dos adolescentes, das crianças, dos jovens, dos alunos? Como você faz isso? Então, a gente está nessa mudança de paradigma, né, de tentar sair dessa aula, que é uma aula muito expositiva, né, com controle de corpos, né, todo mundo lá sentado, enfileirado, bonito, né, de preferência imóvel, né, é isso que a gente, né, que muita gente ainda gosta, mas graças a Deus essa mentalidade está mudando substancialmente, e a gente vive numa sociedade hoje que o aluno ele quer participar. É só a gente pegar o gancho dos meios de comunicação. O que acontecia algumas décadas atrás? A gente tinha pouquíssimos meios de comunicação produzindo e difundindo informação. O que acontece hoje com as redes sociais? Os próprios alunos são ativos e ávidos produtores de conteúdo o tempo todo. Então, se a gente continua com esse paradigma de sala de aula, né, meramente ali dos corpos dóceis, sentados e controlados, a gente começa a criar, mesmo no âmbito universitário, né, que, né, os ânimos são um pouco mais tranquilos, né, do que dentro da escola e tal, trabalhando com criança, né, que é mais desafiador ainda, imagino. Tá? Mas a gente acaba criando uma situação muito complicada. Então, assim, eu acho que depende do uso. Sabe? A tecnologia pode ser um imenso aliado para a gente tentar propor aí, explorar essas metodologias ativas de conhecimento, né? Tentar colocar ele ali, né? E eu dou aula para comunicação social, né? Então estou o tempo todo pensando nessa questão de produção, né? E difusão de conteúdo. E teve uma fala interessante aqui no outro programa, né? No sentido de se arriscar e usar a tecnologia em sala de aula, como a gente ainda está nessa mudança aí de paradigma, com certeza é se arriscar. Já passei por episódios assim maravilhosos em que eu explorei a tecnologia e tive resultados assim muito bacanas, mas já passei também por situações aí de vamos postar um negócio no Facebook para eu explicar McLuhan, sabe, umas coisas assim. E aí eu estava passando de grupo em grupo para tentar ver o que era postagem, para falar, beleza, vamos lá, vamos ver repercussão, vamos pensar na sociedade conectada que a gente vive hoje. Não. E aí teve, tipo, aluno que saiu postando, ficou tão empolgado e eu não vi, e começou a gerar uma mobilização louca, porque o pessoal quis, assim, tipo... a questão do exercício era a gente ver métricas, né? Ver o quanto repercutia e tal. E teve um grupo que botou, tipo assim, morte aos cachorros de rua e algo do gênero. Uau. E aí chegou a, sabe, veio ativista dos animais e não sei o quê. E aí o grupo teve que explicar que era um trabalho de faculdade, pediu desculpas, disse que zero concordava. Então, às vezes, esse tipo de coisa acontece. Acho que a gente não tem que ter medo de falar. Vezes, né? Às Ou vezes pelo é errado. menos não dá exatamente como você imaginou. Exatamente. Que daria. E a gente, assim, na docência, a gente tem tanto medo de errar, e errar faz parte do processo. Eu queria até acrescentar um ponto para a gente refletir, porque, concordando com o que você está dizendo, eu acho que tem outros desafios que, não importa a tecnologia, mas certos pressupostos ou certos acordos, eles precisam acontecer. Por exemplo, se uma pessoa está falando, teoricamente, o interlocutor deveria estar ouvindo. Numa turma onde está todo mundo, cada um ligado num celular, vendo uma trajetória diferente, um conteúdo diferente, com uma intenção diferente, eu diria que a tecnologia está atrapalhando pra caramba, né? Que não está acontecendo nada ali, né? Assim, não está convergindo. Ao mesmo tempo, quando a gente quando faz programa de TV também tem esses desafios, né? Como é que eu consigo criar um programa de TV que retenha a atenção do público, né? Que eu acho que é um desafio parecido com o do professor que está em sala de aula. E aí a gente começa a ver um monte de dispositivos, tipo o YouTube te dá uma série de medições do tipo quanto tempo o olho da pessoa ficou na tela, quando ela dispersou, quando ela parou e foi ver outra coisa ou olhou E eu diria assim, tudo bem, é bacana, a gente está aparentemente evoluindo, está com muita coisa colocada no tabuleiro, mas eu acho que, às vezes, tem uns retrocessos bizarros, entendeu? Por exemplo, a atenção está reduzindo, a dispersão está aumentando. Eu escrevo em blogs e tal, e tem a ferramenta lá que mede quanto tempo as pessoas leem o que você escreve. E a recomendação do meio é, escreva menos.
escreva menos, reduza, coloque leads, reparta o texto em vários gomos, vamos dizer assim, né, pedaços, porque mais que isso ninguém vai prestar atenção. E não estamos falando de aluno, né, que teoricamente está ali num processo de aprendizagem mais básico. Estamos falando de adulto, que já não consegue reter, já não consegue ler um texto até o fim. E aí eu me preocupo sobre a qualidade da reflexão que vem de uma apreensão tão picotada, tão fragmentada. Se a gente consegue ter base para discutir, se a gente consegue ter argumentos, se a gente consegue ter histórico para ir para frente. E aí o perigo que isso gera, aí pensando mais planetariamente, ou em termos de cidadania e tudo mais. Então, era só uma parte, porque é uma das questões, por exemplo, que mais me incomodam, por mais que eu seja uma entusiasta das novas tecnologias e da inovação e tudo mais, mas tem uns dilemas que eu acho que eles ainda não foram resolvidos. Daniel, você quer ajudar a resolver esses dilemas? A tecnologia dispersa, ela transforma as duas coisas? O que você gostaria de acrescentar? Bom, a tecnologia dispersa e dispersa fácil. Fácil. Então, a dispersão não é um mito, é verdade, então? Não é um mito. Não, você tem um supercomputador hoje em dia na mão de um aluno. Eu estou no pelotão de frente ali, eu penso em algo mais prático. Por exemplo, se eu for lecionar, vou explicar a aula de ondas. Se eu for desenhar uma onda transversal no quadro, tem aluno que levanta a mão e fala assim, professor, isso é um gráfico senoidal? Eu falei, não, amigo, é uma onda. Como assim, professor, uma onda? Parece uma montanha-russa, sobe e desce. Então, a gente se depara muito com a falta de, pelo menos na física, a falta de movimento. Então, você tem um quadro pilô ou um quadro de giz que precisa dar uma acrescentada. Só que o acrescentar na tecnologia não é só colocar um smartboard lá na sala de aula. Porque não adianta eu escrever num quadro de giz, segundo a lei, F igual a MA, e depois escrever do lado no smartboard, F igual a MA. Eu tenho que criar algo a mais, né? Então, durante muitos anos eu venho trabalhando na parte de ensino de física, com animações, simulações, para ver se isso realmente ajuda o aluno a visualizar. E eu tenho bons resultados. Então, eu peço ele para usar o celular se não tiver data show em sala, ou peço um data show para colocar na sala de aula, para lecionar alguma disciplina que é difícil visualizar, eu trabalho com essas animações. E a tecnologia tem me ajudado. Isso tem me ajudado. A ideia de que a tecnologia vai substituir o professor, nunca. Quer dizer, nunca não. Se o professor entrar com a ideia de que, desculpa o termo, mas se ele vier com a ideia de que ele é um dadeiro de aula, cospe a informação e depois vai embora, ele realmente vai ser substituído por um YouTube. Fácil. Então, acho que o papel do professor é muito além. Às vezes o professor tem uma carga horária maior com o aluno do que o próprio pai do aluno. Não é? E aí, entrar em mais uma questão. A gente está muito acostumado na educação em compartimentar as coisas, né? Tem aula de física, aula de matemática, aula de português, aula de história. Então, tem a galera de humanas, que é mais comunicativa, o pessoal de matemática, de ciências, né, mais... E preocupado com conhecimento, enfim, preconceitos. Mas você estava mesmo falando que o papel do professor é maior do que isso, que você passa mais tempo com o seu aluno que, às vezes, a família. Como que é isso? A inovação, dá para separar ela? Quais são os papéis? O que cada um tem que fazer? Ou todo mundo, qualquer professor, consegue dar conta dessa formação mais integral dos alunos? Acho que tem que ter disposição, porque, às vezes, eu me deparo o grande obstáculo para eu inovar, trazer uma aula interativa. Como eu venho criando há muitos anos diversas aulas interativas, o maior obstáculo que eu vejo, às vezes, é o professor que não quer mudar. É o professor que não está afim de inovar na aula dele, é que te bota impedimento.
E isso é um grande problema, isso é um obstáculo. Mas a ideia do papel do professor tem mudado. Hoje eu tento motivar o aluno, eu tento dar uma palavra positiva para ele, eu tento orientá-lo naquilo que às vezes é tanta informação. Professor, eu não sei se eu faço engenharia ou história. Falei, calma, amigo, vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Porque às vezes, infelizmente, os pais não têm muito tempo, né? E às vezes o professor tem mais tempo com o aluno do que isso. E a tecnologia tem ajudado bastante com relação a isso. Tem ajudado porque você pode criar uma aula invertida, por exemplo. Você manda o aluno, você cria um grupo de WhatsApp ou usa o Google Classroom. Você coloca no Google Classroom uma tarefa para ele ver um vídeo que você gravou. Por exemplo, eu tenho vídeos gravados que às vezes eu disponibilizo para o aluno. Eu falo, você vai ter que assistir esse vídeo, porque semana que vem eu já vou começar explicando esse vídeo. Uma aula invertida, ele vai ter que ver em casa. A coisa é, será que ele vai ver? Será que ele vai ver isso? Será que ele vai querer parar o tempo dele? Poxa, poderia estar no WhatsApp essa hora. Poderia estar dando um like. Ele vê? Alguns vêm. Alguns ainda vêm. Até porque se eu tiver um contato com eles direto no Google Classroom, eu ainda no dia seguinte ainda falo, não se esqueça de ver o vídeo. Aí ele 10 horas da noite está assistindo o vídeo um dia antes, entendeu? Queria pedir para o Cleiton acrescentar nessa discussão, que eu acho que a gente tocou aqui num outro mito, que é aquele de que não adianta a gente, o professor querer inovar, querer propor coisas diferentes e criativas, porque os alunos não querem nada com nada, não querem aprender, não estão interessados e não estão preparados para a inovação. Qual é a sua experiência a partir do que você tem desenvolvido como professor? Os alunos não estão preparados? Na verdade, eles sempre estão, né? Porque a partir do momento que o professor ele parte do ponto de que o aluno sabe, de que ele tem um conhecimento, né? Ele consegue muito melhor, o sucesso dele nas suas práticas pedagógicas, nas relações de ensino e aprendizagem, vai ser muito mais bem sucedida, né? Eu já tenho várias experiências, né? Eu desenvolvo muitos trabalhos com meus alunos com a etnomatemática. Eu relaciono a cultura, né, com as questões matemáticas que podemos trabalhar dentro dessa cultura. Então, eu estou desenvolvendo um projeto agora com uma turma do 9º ano, né, do ensino fundamental, que é sobre afroetnomatemática. Né? E é claro que esse projeto eu decidi, né, na verdade, a partir de uma diagnose que eu fiz na turma, é uma escola pública, né? E nessa turma eu percebi o alto índice de preconceito ali, né? De todas as vertentes, era preconceito racial, religioso, né? E até mesmo social. E aí aquilo me levou à reflexão, poxa, como pode, ele faz parte da mesma classe social e está tendo preconceito com um colega, né? E esse preconceito, muitas das vezes, vinha seguido por um sentimento assim, esvaziado de significado, né? Às vezes eu via que o aluno fazia aquilo, né? Falava alguma coisa, praticava um bullying na sala de aula, e nos olhos dele eu percebia que ele não sabia, não tinha conhecimento daquilo ali, né? Então, na verdade, aí eu me coloquei, né, na minha posição de educador, né? Claro, como um professor de matemática também me considero como um educador, e aí eu pensei, onde é que um aluno, né, que essa pessoa, que esse adolescente, ele vai poder falar acerca desse assunto em outro lugar, a não ser dentro da escola. Né? Então, eu decidi levantar, então, fazer esse projeto, pesquisei, né? E aí nós estamos desenvolvendo esse projeto, né, abordando, né, a cultura afro, né, a partir da matemática, né? E aí eles estão gostando muito, estão desenvolvendo estão construindo os conceitos matemáticos a partir da cultura, né? Como, por exemplo, a cultura de trançar, né?
de trançar cabelos, né? Então eles vêm lá e existe a prática, né? Então eu parto sempre do concreto e existe a oficina que eles fazem lá com os meninos, com as meninas, né? E a partir dali a gente parte para os conhecimentos matemáticos, como por exemplo o teorema de Tales, né? E a gente também vê a questão das maquiagens, né? Então assim são várias formas de o aluno poder aprender, de poder construir os seus conceitos a partir da cultura, né? Então, eu estou percebendo que isso, de um modo geral, está levando, né, esse aluno a construir com mais facilidade esse conhecimento, porque há interação, né? Gente, que bacana, né? Quanta coisa cabe dentro da inovação, né? Cabe muita coisa. É muito legal, porque a gente só numa prática a gente consegue destruir muitos mitos, né? Parabéns. E a ideia é essa mesmo, né? Eu abordar a matemática, mas numa perspectiva histórico-social, né? Abordando mesmo as questões sociais do preconceito, né? Fazendo com que aqueles alunos se identifiquem com aquela cultura, né? Renegando todo aquele preconceito, toda aquela falta de conhecimento que ele tinha e levando ele mesmo à reflexão. Obrigada. Tamara, agora eu queria provocar, né? Chamar mais um mito aqui. A gente já ouviu essa história que é linda, mas, enfim, foi um professor, é um projeto seu, uma iniciativa sua, né, do Cleiton, de fazer todo esse projeto. Gente, eu nunca tive um professor de matemática que fizesse uma coisa tão bacana. E aí a gente acaba caindo nesse, nossa, mas isso é uma coisa que o Cleiton é um iluminado, né? Ele teve uma ideia brilhante, ele é um professor sensível e ele conseguiu fazer esse trabalho bonito, ele é uma exceção, e a gente depende de pessoas assim para fazer inovação. Isso é verdade ou isso é um mito? A inovação depende de pessoas incríveis, sobrenaturais, pessoas que são especiais, ou ela é algo que pode ser praticada por todos e todos são especiais a ponto de conseguirem inovar? Ou o que precisa acontecer para que todos consigam inovar, na sua opinião? Então, eu acho que todo mundo tem a capacidade mas eu acho que você tem que ter um ecossistema ali propício para se criar um ambiente de inovação, né? Porque um discurso que eu percebo assim muito forte é esse discurso assim do professor messiânico, a missão de vida. E, assim, somos todos trabalhadores, né? Temos nossas demandas, nossas vidas pessoais. Acho esse discurso até um tanto quanto injusto, tá? Existem representações simbólicas acerca do professor que a gente não se dá conta, tá? E que estão sendo construídas aí, sei lá, desde a educação com os jesuítas, tá? Então, uma ideia, por exemplo, de uma educação assim com amor e tal, e aí a gente tem, sei lá, muito na educação infantil, né, as nomenclaturas familiares, tio, tia e tal, isso está sendo construído há séculos e séculos. Mas para onde isso leva a gente? A mesma coisa com relação a essa visão, eu acho sim, eu amo o que eu faço, eu considero sim, de certa forma, uma missão, mas eu acho que é muito injusto a gente achar que, primeiro, todo mundo tem a obrigação de inovar, ainda mais se o ecossistema não está ali propício, não existe essa cultura de inovação. Aí eu acho realmente que é você jogar ali o peso todo nas costas do professor, e aí a escola se desonera, a universidade se desonera, os próprios pais se desoneram. A gente tem um ambiente complexo, com vários atores envolvidos, e a gente precisa ali um pouco da contrapartida de cada um, no sentido da gente construir essa cultura, esse ecossistema de inovação, e não jogar lá para o professor salvador da pátria o mito do herói ter que resolver tudo. É lógico que a inovação tem que começar de algum lugar, e justamente são essas pessoas heróicas que começam a, né, desbravar aí essa batalha. Mas eu acho que a gente tem que pensar questão de política pública, sabe? A gente realmente, efetivamente, se esforçar para criar uma cultura de inovação em âmbito nacional e não delegar isso para esses nossos bravos guerreiros aqui, né? Sim, é bom que existam essas pessoas para puxar, para dar exemplos de que é possível, mas a gente precisa também criar condições para isso, né? Eu vi que o Daniel está louco para falar. Inovar, é o que ela falou, inovar é realmente o que ela falou, o professor tem as necessidades dele, né? Mas assim, o inovar dá trabalho.
você preparar algo, ser cabeça pensante o tempo todo, é muito trabalhoso. Como eu venho trabalhando com tecnologia, novas tecnologias de ensino desde 2011, desde 2011 tomando bronca da minha mulher. Que eu estou sentado no computador, trabalhando, e a mulher está dando bronca. Vem para cá, vamos sair, vamos fazer, sai do computador, sai do computador. Assim, dá trabalho, ocupa tempo, e muitas das vezes a gente não é muito bem reconhecido. Às vezes a gente, pelo contrário, às vezes é até criticado. Pô, perdendo teu tempo nisso aí. Que isso, cara? Pô, mas é como se fosse uma missão, cara. Eu preciso fazer com que o meu aluno faça algum sentido essa matéria. Você tem a famosa frase: professor, para que eu tenho que aprender isso? Com a tecnologia dá para mostrar para ele. Numa aula de ondas, por exemplo, estava dando semana passada, eu mostrei um videozinho de uma usina maremotriz criada pelo UFRJ lá em Ceará. Usava os princípios básicos de onda. Pronto, está aqui, ó. É para isso que você tem que saber. Ah, mas aí, mas eu não vou ser engenheiro. Pô, mas aí você tem que, no mínimo, saber usar a ciência, não só física, química e biologia separadamente, mas uma coisa só, para ler a tecnologia atual. Está cercado de tecnologia, cercado de comercial, falando e pegando a ciência, fazendo um pequeno experimentozinho no comercial para dar credibilidade ao produto dele. Mas será que aquele experimento está dando certo? Será que é verdade? Tu consegue ler se isso é verdade ou não? Aí a ciência tem que vir para isso. Mas também tem que sair um pouco do tradicional. Não pode perder o foco do tradicional, porque tem o Enem, tem os vestibulares, tem as provas, mas tem que vir acompanhado de algo novo. A tecnologia tem que vir para somar, e não para dar trabalho ou, enfim, criar problemas. Inovar dá trabalho. Inovar dá trabalho, mas faz a coisa toda ter sentido. Faz mais muito, ou menos isso que melhora eu entendi. muito o sentido da aula, seja de matemática, física, química e biologia. Do aprendizado, na verdade. Do aprendizado em si. Faz muito mais sentido para o aluno. Com Sente certeza. muito mais palpável aquilo. Um experimento também. Tá certo. Débora, eu queria que você contasse um pouquinho para nós aqui dos programas, né? Eu sei que você está à frente lá aqui no canal Futura da série de documentários Destino e Inovação, Escolas Inovadoras. E vocês já foram visitar aí um monte de escola no Brasil e no mundo, escolas muito bacanas, dessas que a gente fica uau. Uma educação inovadora é possível e ela já existe, mas muitas vezes também quando a gente se depara com esse tipo de exemplo, de prática, a gente fica se perguntando o lugar do ecossistema né, eu queria entender um pouco qual é a sua opinião em relação a esse mito. Enfim, a gente olha para aquilo e diz, mas isso só é possível na Finlândia, gente. Só é possível se tiver muito dinheiro, só é possível se, enfim, se tiver professores muito bem formados, se os alunos forem todos brancos e bem educados e bem nutridos, enfim, né? Uma série de resistências e de coisas que as pessoas falam. Pela sua experiência desses programas, dessas escolas todas que foram visitadas, é realmente algo que a gente não pode ter no Brasil, que não é possível dentro do nosso ecossistema? Pois eu acho... Como que é isso? Primeiro, para quem não conhece essa série, a dica que eu dou imediata é, por favor, corram para o Futura Play e assistam a série Destino, Educação, Escolas Inovadoras. A gente fez uma temporada com 12 documentários de 1 hora, visitamos várias partes do mundo, escolhemos a dedo, né? Tati estava na equipe de consultoria que ajudou a elencar essas escolas que, de fato, têm, vamos dizer assim, o checklist de tudo que define uma escola inovadora, né? E depois a gente ficou tão, eu diria assim, na boa, foi melhor que meu mestrado. Melhor. E meu mestrado foi bacana, foi bem legal. Mas fazer essa série me colocou assim quase em estado de choque, de olhar coisas radicalmente diferentes do que a gente pensa aqui. Aquele termo da moda, disruptivo, muitas escolas disruptivas, muitas escolas
na fronteira de uma outra coisa que às vezes a gente olhava e pensava, mas é escola mesmo? Parece outra coisa, né? Porque desconfigura um pouco o cenário, desconfigura um pouco os atores, os papéis, né? E derruba vários mitos, né? Exatamente. Provocou novos mitos, derrubou vários, e a gente ficou tão estupefato que a gente resolveu fazer uma segunda temporada. Então, a gente está agora... acabou a rodada pelo mundo de visitas a escolas e está editando o material. Eu e Tati já vimos alguns já. E está incrível. Exatamente. A de Barcelona está eletrizante. A cidade de Rosário, na Argentina, que é uma cidade educadora, não é só uma escola, é todo um ecossistema, né? Mas aí eu estou falando isso, começa a dar água na boca e começa a dar aquela inveja péssima, né? Do tipo, lindo, maravilhoso, mas lá na casa deles, né? Porque na nossa aqui é só desgraça, é só falta de investimento na educação, é professor ganhando pouco, é escola em péssimas condições, como é que eu vou inovar, né? Então, uma pergunta que a gente se fazia, e espero que a gente consiga responder, né, era como é que a gente consegue relacionar essas coisas tão incríveis com a vidinha aqui da gente, com o que a gente tem em mãos. E aí a gente... primeiro a gente vê que nem tudo o que acontece lá fora é impossível de ser repetido aqui. Porque algumas coisas, elas são relacionadas, por exemplo, à construção do espaço. Se vocês olharem em volta, não sei se os câmeras conseguem pegar, a pessoa que já quer dirigir os câmeras aqui sendo entrevistada, né? Mas se vocês olharem esse espaço poderia ser um espaço pedagógico, né? Se um espaço, na verdade, estamos numa escola. Se as pessoas em algum momento numa escola inovadora, extremamente inovadora e aqui, que, inclusive não essa do Rio de Janeiro, mas o a de NAV Pernambuco, Recife, exatamente, foi retratada na série como um exemplo de escolas inovadoras. Ou seja, a gente não só baba o ovo dos gringos, a gente mostrou escolas brasileiras incríveis, de ponta, maravilhosas e que dão orgulho, né, da gente ver. Então tem a ver com espaço físico, tem a ver com o papel do professor, porque ele está reconfigurado. Então, não é o professor repetidor de matéria, aquilo que vocês falavam, porque, para isso, o Google já funciona, você já acha isso no YouTube, o Khan Academy já sistematizou todas as aulas, não precisa, teoricamente, não precisaria mais. Tem a ver também com o papel da avaliação, que é uma coisa que a gente ainda não falou aqui. Mas, por exemplo, se você faz tudo diferente e avalia do mesmo jeito, né, também não ajudou em nada, exatamente. E a gente tem uma resistência gigantesca em mudar a avaliação, porque a avaliação é uma zona de conforto, é um porto seguro, né? Eu dei nota, então eu ensinei, e o aluno aprendeu. Às vezes é o só que não, né? Assim, ele foi muito bem em reproduzir algo, mas não necessariamente ele incorporou aquele conhecimento. Então, essas escolas mostravam isso, diferença na avaliação, no papel do professor, no espaço, na intencionalidade e, eventualmente, eles usavam tecnologias com base digital. Não era uma tônica, né? A escola, por exemplo, o projeto Âncora, em São Paulo, é extremamente inovador e eles dão aula embaixo de árvore. Dão aula dentro de uma arena de um circo, fazem trajetórias individuais, onde os alunos fazem um compromisso com o seu tutor no início do semestre ou do ano letivo, dizendo o que eles estão a fim de estudar. Olha que coisa mais ameaçadora. Como assim, não vai ter currículo? Como assim a gente não vai dar conta dos pontos que o MEC mandou a gente cobrir? Como assim um aluno quer estudar como é que era o sistema, né, de coleta de lixo? E é só isso que ele vai estudar no ano? Mas e a matemática? E o português? E a literatura? E aí a gente vai vendo que é possível ir agregando esses conhecimentos em torno de uma trajetória pedagógica e que os pais depois relaxavam. Porque vamos combinar, gente, os pais também não achavam isso tão incrível e tão factível. Achavam assim, esses malucos estão só fazendo hora com os meus filhos, no final ninguém vai aprender nada. E aí a gente ouviu depoimentos, né? Olha, aprende. Minha filha está escrevendo melhor, ela argumenta melhor, ela organiza o pensamento de uma maneira mais sistematizada. Então, isso é possível. E tem coisas que vai ser o professor mais missionário mesmo, que vai provocar em sala e vai falar, peraí, vamos mudar o jeito de organizar essa sala, vamos mudar o jeito de dar essa aula. E tem coisas que aí é só com o poder público mesmo, porque senão é isso, você só reforça o papel do herói, né? E não muda nada, né, de cima para baixo, de baixo para cima. Então, acho que esses aprendizados ficaram e eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas e provocasse mais pessoas, sobretudo os nossos governantes, né? E agora temos uma grande chance aí com as eleições de colocar isso em pauta. Que escola queremos? Porque tem a ver com que sociedade queremos também, né? A gente estava conversando lá atrás, dizendo que o Enem, ele vinha há uns 3 anos atrás com uma cara nova,
agora vamos mudar o ensino, vamos tentar mais... E aí voltou a ser um pouco mais propedêutico, aquele tradicionalista. E aí, quer dizer, se o exame final do ensino médio para medir a qualidade dos alunos não muda, por que a gente tem que mudar aqui? A gente tem que mudar a forma de ensinar, mas não pode ainda tirar o tradicional, porque senão o aluno vai se arrebentar. Entendeu? Quer dizer, eu acho, né? Então tem que vir a mudança lá do alto também, não só daqui de baixo, mas também lá do alto. Gente, a conversa está excelente, mas o diretor já está aqui dizendo, ele disse 3 minutos há uns 5 minutos atrás. Então a gente vai ter que encerrar. Eu fico aqui dessa conversa com algumas coisas. Não dá para ser só o professor messiânico, a gente precisa de um ecossistema, precisa de política pública, mas o professor messiânico ele também tem seu papel, certo? Enfim, botando em prática, a gente vai derrubando os mitos. Acho que nem precisa se preocupar tanto assim com esses mitos, né? A tecnologia não está sozinha aí, mas é só a gente colocar a inovação em prática que os mitos vão desaparecendo e a gente vai encontrando novos desafios, novas dificuldades, é claro. Mas é para isso que é importante se arriscar para encontrar essa inovação aí. Muito obrigada pela conversa, por estarem aqui presentes, obrigada por quem está acompanhando. E agora eu vou de novo chamar o Rafa. O que eu preciso fazer? Chamar a banda? Finalizar? Então tá, gente, estamos encerrando esse programa e até a próxima.